gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, nós teremos uma palavra de oração falando com o Pai Criador neste momento. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença mais uma vez e nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, de podermos estar reunidos com os nossos irmãos através desse meio virtual e juntos podermos adorar, podermos cantar, podermos orar ao Senhor, pedir misericórdia, ouvir a santa palavra. Ó Pai bendito, e assim também que o nome do Senhor seja glorificado e que cada filho do Senhor seja abençoado, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos as bênçãos, nós pedimos a graça, a vitória em favor do Teu povo. Humildemente nós suplicamos para a Tua bendita glória. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus amados. Nós temos aqui a Escritura aberta no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, e nós começaremos a ler desde o versículo 1, não é? E depois dos cânticos, nós teremos uma parte de louvores agora, os cânticos, depois dos cânticos, então, nós voltaremos para a leitura bíblica, não é? Vamos cantar todos, vamos adorar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração e entregar a Ele o nosso louvor, o fruto dos nossos lábios, não é? Cantemos. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador.
na cidade de ouro e cristal, na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome e sede, nem quem vem esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E no abrir e fechar de olhos, como Ele mortais nos fará. Irei eu para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter.
Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória,
para levar-me ao lar dos filhos seus. Prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração. E agora nós vamos então ler aqui, conforme anunciado, Hebreus capítulo 11, e começaremos no versículo 1. Será uma leitura um pouquinho extensa, não é? Vamos aqui então vagarosamente, pausadamente, para que haja entendimento de todos, não é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria.
E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Deixa eu ver aqui. Sim. Pela fé, Jacó, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados
mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. São 40 versículos, este capítulo 11, que é o capítulo chamado o capítulo da fé, não é? Ou a galeria dos heróis da fé. E eu gostaria de frisar aqui alguma coisa. Eu não tive o cuidado, e também é um pouco difícil, né, fazer isso que eu ia dizer, contar quantos nomes ele falou enquanto a gente está lendo, né? Uma outra pessoa teria que fazer isso, né? Quando você vai citando o nome, vai lendo, alguém fazendo um risquinho no papel para ver quantos heróis ele falou aqui. Eu não tive esse cuidado ainda de fazer isso, não é? Mas foram muitos. Bastante nomes mesmo. E você vai observar uma coisa. Ele está falando isso aqui na carta aos Hebreus, que é no Novo Testamento, não é? Naturalmente. E no Velho Testamento, quando você lê os mesmos nomes, você vai ver uma multidão de erros que eles cometeram, né? É uma coisa interessante observar. Eles cometeram muitos erros, todos eles. Abraão errou, Davi errou, Jefté errou, ele fez um voto e depois chegou lá, né? Sansão errou, Moisés errou, Jacó errou. Então eles erraram, todos eles. E é interessante que você, lendo a história deles lá no Velho Testamento, você vai encontrar os erros deles. Mas aqui na galeria dos heróis da fé, você não encontra menção de seus erros, somente de seus valores, né? E eu estava me lembrando aqui, eu até fiz uma anotação aqui para a gente não perder a linha, né? Neste próximo domingo passado agora, no dia 1º de agosto, nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, não é? E na hora da Santa Ceia, nos veio assim a inspiração de pedir para os irmãos olharem no cálice. Olhem no cálice de vinho e vejam que esse cálice de vinho, ele é vinho tinto, vermelho, parecido com sangue. E quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia, ele então disse, aí São Paulo, eu anotei aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 11, e é o verso 25. Porque às vezes conforme a Bíblia fala diferente, não é? Mas aqui no capítulo 11, na Bíblia corrigida, não é? Fala assim que aquele, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, né? Então olha isto, o Novo Testamento no meu sangue, né? E nós estamos falando de Velho Testamento e de Novo Testamento, né? Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma homenagem póstuma a um companheiro nosso de longa data que partiu para o Senhor, não é? O ancião pastor Joaquim Gonçalves Silva, com quem nós convivemos assim na fé por 44 anos e ministerialmente por 36 anos, como pastores juntos, né?
36 anos. E neste dia 2, agora de agosto de 2021, na manhã do dia 2, o Senhor nosso Deus lhe levou para o lar. Ele jubilou, né? Esse soldado da batalha, da guerra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, jubilou. E o Brasil, naturalmente, está em luto. O povo que crê na mensagem do profeta William Branham está em luto. E eu disse que uma parte de nós foi também embora. Se alguém me perguntar, mas como assim? É porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? São Paulo diz que nós somos um corpo. E o Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E um pedaço, se cortar um dedo seu, você vai ficar faltando aquele dedo. Então, quer dizer, o corpo é composto de mãos, pés, olhos, orelhas, naturalmente, né, dedos e assim sucessivamente. Quer dizer, uma parte de nós se foi com a partida do nosso companheiro, né, ancião, e nós ficamos assim com um misto de alegria e de tristeza, não é? É um misto que é um sentimento misturado. Alegria porque você sabe para onde vão os filhos de Deus, os eleitos de Deus, servos de Deus, quando partem desta vida, você tem consciência para onde vão, porque o apóstolo São Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Porque aqueles que dormiram em Cristo, Deus os tornará a trazer de volta. Então, eu estava lembrando, começa a vir as escrituras na mente da gente, né? Então, eu me lembrei aqui de uma escritura que São Paulo falou aos Romanos capítulo 7, versículo 24. São Paulo disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí eu estava pensando nisso, porque é um misto de tristeza e de alegria, não é? Então, esse corpo que nós estamos aqui, físico, é como se fosse uma prisão para nós, para nossa alma. A alma vem aqui para a terra, é designada, né, uns 70 anos, outros 80, e outros 90, outros 50, não é? Vem para cá e ela fica presa. Por isso São Paulo disse isso: quem me livrará desse corpo, dessa morte? Porque nesse corpo físico tem morte, não é? Mas quando chega a hora de sair desse corpo, então é uma libertação. A pessoa sofre uma libertação, se liberta desse corpo, dessa morte, e aí recebe um outro corpo celestial e vai para a sexta dimensão se juntar com os outros queridos que já estão lá, não é? Nós temos um hino muito bonito, não é, que chama Fonte de Amor Perene, não é? Fonte de amor perene, manancial de luz. Aleluia. Depois diz assim: muitos de nós já foram. Quantos já não foram, não é? Então, aqueles que vão indo, vão se juntando aos demais que já estão lá, não é? Lá estão na sexta dimensão, os santos que já partiram há tanto tempo, os apóstolos já estão na sexta dimensão, aguardando o momento do arrebatamento, o momento da trombeta, quando a trombeta tocar. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então eles estão todos lá. Nosso querido profeta, irmão Branham, nossos pais, aqueles que já têm os pais que já partiram, cristãos, estão todos lá.
esperando, e esse nosso companheiro, soldado de guerra, né, jubilou, agora está lá com os nossos companheiros, né? Ele foi liberto da morte, desse corpo da morte, aleluia. Mas então, voltando aqui, nós estávamos falando sobre testamento, né? Então, se nós olharmos para trás, todos esses nomes que foram mencionados aqui, você vai observar que todos eles tiveram seus erros e acertos, né? Todos eles, como já citei alguns nomes aqui, não é? Todos eles tiveram erros e acertos. Mas isso ficou, então eu queria juntar essa escritura com a escritura que eu tinha falado com os irmãos lá na igreja no dia, na hora da Santa Ceia, no domingo agora, dia 1º de agosto de 2021, não é? Então eu estava falando com ele, olha para este cálice e você vai ver o que está escrito na Bíblia. Eu já citei aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Você sabe que o testador, se ele é um homem rico, né, tem propriedades, tem bens, quando ele vê que vai se aproximando o tempo de sua partida, então naturalmente ele faz o seu testamento. Isso ficará para aquele filho, aquilo ficará para o outro, esse vai gerenciar aquilo e tal. E nós encontramos, você que é conhecedor das Escrituras, você conhece que nós, como nações gentílicas, qualquer nação que não é Israel é uma nação gentílica. As nações gentílicas não tinham nenhuma herança. Somente Israel era o povo escolhido de Deus, era o povo da promessa, Israel. Mas aí, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, olha isto, o sangue dele foi derramado. E é de se observar o seguinte, quando um testamento é lavrado, ele pode ser alterado a qualquer tempo pelo testador. O testador pode alterar isso, não é? Mas ele só terá validade depois que o testador morrer. Enquanto o testador está vivo, ele pode alterar a qualquer hora, ele pode rasgar também o testamento se ele quiser, né? Então, enquanto ele está vivo, não tem ainda validade. Ele passa a ter validade a partir da morte do testador. Então, era isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aqui, que São Paulo reprisou, né? Capítulo 11, versículo 24. Este cálice é o Novo Testamento. Eu estava falando para os irmãos lá na igreja, observe isto, este cálice, ele é o que selou o Novo Testamento da sua vida, o Novo Testamento da nossa vida. Então você vai olhar aqui agora, voltar aqui na escritura que nós lemos, essa escritura, essa leitura extensa, 40 versículos, não é? E falou de todos aqueles nomes de homens do passado, homens de Deus, mas todos eles tiveram seus erros e acertos. Mas aqui na galeria deles não se citou, não se mencionou nenhum erro deles. Somente os acertos, porque agora estava no Novo Testamento. Você está entendendo? Aqui na Bíblia agora está sendo mencionado no Novo Testamento. E quando Jesus falou esse cálice é o Novo Testamento. Aleluia. Então a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, o Novo Testamento foi selado. Não somente o Novo Testamento aqui da Bíblia, mas o Novo Testamento da sua vida. O Novo Testamento das nossas vidas. Então agora, nesse Novo Testamento, não se conta mais os erros. E aí quando a pessoa sai, que liberta-se desse corpo, desta morte, que nem São Paulo falou, meu Deus, quem me livrará desse corpo, dessa morte?
E tem uma outra escritura, eu até anotei aqui também, deixa eu ver, aqui, Romanos 6, verso 7. Aqui está escrito em Romanos 6, verso 7, que quem está morto está justificado do seu pecado. Leia isso, Romanos 6, verso 7. Quem está morto está justificado do seu pecado. Eu não estou me referindo aqui, eu acredito que a Bíblia também não esteja se referindo, não é? É um pecado específico. Não é um pecado específico. Sabe qual é o pecado que você está justificado? É pelo fato de ser humano. Ser humano já é um pecado. Porque você está no corpo do pecado, você foi concebido em pecado, você veio ao mundo falando mentiras. Olha isto, como isso é importante, não é? Então, mas quando morre, está justificado do pecado. Porque esse corpo que está aqui é o corpo do pecado, mas quando você morre, você sofre uma libertação. A pessoa, eu disse para vocês que nós temos um misto de tristeza e de alegria, né? Quando parte um irmão, um companheiro, porque cortou um pedaço de nós, da gente, um pedaço da gente foi embora, porque é o corpo, um pedaço foi embora, e a gente sente aquele misto de tristeza, mas depois vem a alegria. Não, mas a Bíblia diz que quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, também seremos libertados desse corpo, dessa morte. Aleluia! Olha que coisa tremenda que é isso, não é? Então, lá daquele lado, você vê Abraão foi o nosso pai na fé, e no entanto Abraão mentiu, quando ele chegou na presença do rei Abimeleque, não é? E ele teve medo de morrer, porque ele estava com Sara, sua esposa, e observe um detalhe também, não é? Eles eram velhos. Abraão estava próximo aos 100 anos e Sara próximo aos 90. E ele teve medo que Abimeleque quisesse casar com ela, como de fato desejou mesmo casar com ela, porque ele disse que ela era sua irmã, não é? E olha o pecado de Abraão, não é? Ele disse, ela é minha irmã, porque ele se acovardou de medo de morrer. Agora imagine os senhores, por que que o rei Abimeleque, um jovem homem, né, desejaria se casar com uma senhora de 90 anos. Não é de se admirar isso? Não é de se meditar? Por que que ele desejaria se casar com uma mulher de 90 anos de idade? É porque ela tinha sido transformada, né? Ela era uma jovem. Abraão também foi transformado. Isso apontando para quando os mortos ressuscitarem, eles virão em corpos diferentes. Corpos, agora eles estão em corpos celestiais. Libertou desse corpo, dessa morte aqui, que fica velho, que pega Covid-19, que pega câncer. Libertou desse corpo, dessa morte, entra imediatamente num outro corpo celestial. Aleluia! Para poder ficar na sexta dimensão, junto com os demais queridos que estão lá, na paz, na alegria, no descanso, no regozijo. Aleluia! Todas as lutas, todas as tristezas, todas as tribulações, todos os sofrimentos ficaram para trás. Aleluia, para eles. Mas nós não, nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos que enfrentar tudo isso, sofrimento, angústia, dificuldades, dores, desemprego. Nós temos que enfrentar tudo isso ainda aqui. Mas aqueles que já se foram e já estão libertos. São Paulo também já foi liberto há muito tempo atrás, não é? E outros todos já foram libertos. E agora, por agora, no dia de 2 de agosto de 2021,
nosso companheiro, pastor Joaquim Gonçalves, também foi liberto. Quem sabe um dia, quem sabe qual seria o próximo, não é? Mas que nós também seremos libertos, isso é certeza. Não sei quem vai ser liberto primeiro, mas também nós todos um dia seremos libertos. Se não for 1 a 1, então será na hora que a trombeta soar, que aqueles mortos em Cristo hão de ressuscitar primeiro, não é? Só que quando eles ressuscitarem, eles não vão ressuscitar no corpo celestial. Profeta de Deus para esta era, irmão Brana, ele teve uma visão, ele teve uma êxtase, ele foi levado à 6ª dimensão, aonde estão os salvos esperando o arrebatamento, esperando a ressurreição. E ele esteve lá e ele viu as pessoas lá são jovens, não tem ninguém lá de 85 anos, não tem ninguém lá de 90 anos. Esses dias atrás, uma irmãzinha nossa daqui da cidade também jubilou, foi para lá, foi liberta do corpo da morte e agora está uma bela jovem lá. Aleluia. Você diz, mas como é que você sabe? Porque o nosso profeta foi lá e viu e voltou e contou para nós. Que é assim, ele chegou lá e ele viu aquela multidão de pessoas, de jovens, rapazes e moças que vinham vindo e todos chegaram, se aproximaram e disseram, meu precioso irmão, aleluia. E uma das damas veio lhe cumprimentar ali e quando ela o fez, aquele guia que o guiava, certamente, possivelmente tenha sido um anjo, mas ele não falou se era um anjo, não é? Então, ele disse para o profeta de Deus, você conhece essa dama aí, essa jovem? Ele disse, não. Falou assim, essa você a batizou quando ela tinha 90 anos de idade. E agora aqui está uma jovem bonita, não é? Jovem, linda, seu cabelo longo e nada de rugas, nada de dores. Então, isso é o lado da alegria, o misto da tristeza e alegria. Essa é a fé. Por isso Paulo disse, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque aqueles que estão dormindo lá, eles não estão dormindo na verdade, dormem em relação a nós aqui, não é? A gente quer dizer dormindo porque é em relação a nós, mas lá eles não estão dormindo, eles estão muito bem vivos, lúcidos, andando naquele paraíso maravilhoso, por ali, aguardando. E você sabe que aqui no último versículo que nós lemos, no versículo 40 diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, olha isto, eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos aqueles que já foram estão esperando por nós, no nosso aperfeiçoamento. Então, meus amados irmãos, mas voltando na visão, na êxtase do profeta de Deus, ele viu então aqueles jovens rapazes, e eles disseram para ele assim, aqui nós não comemos, e nem bebemos, e nem dormimos. É todo tempo, não tem noite, né? Todo tempo é louvor, é alegria, é paz. Mas quando nós recebermos o outro corpo, aí nós comeremos e beberemos. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas foi dito ao profeta de Deus lá. Agora você quem sabe, você quer crer nesse profeta? Você quer receber a mensagem desse profeta? Né? Então você saberá essas coisas. Por isso Jesus disse, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia. Então, meus amados, quando chegar a hora da ressurreição, eles ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, nós, o que estivermos aqui nesse corpo dessa morte, aí sim seremos transformados num piscar de olhos.
não é? Piscou, já transformou. Aí estaremos junto com eles nos ares. Aí iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, aonde então poderemos comer e beber, e o Cordeiro então virá, diz a Bíblia, que ele enxugará toda lágrima. E será aquela mesa assim de milhares de quilômetros assim, que perderá de vista. E ele virá e você olhará assim e começará a verter a lágrima dos seus olhos. Era disso que eu tinha medo? Era por isso que eu fiquei triste? Era por causa disso que eu fiquei triste? Não era motivo para estar triste. Aleluia! E o profeta de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo virá com o seu manto e enxugará do seu olho a tua lágrima. Então, meus irmãos, famílias que têm perdido seus entes queridos, que são filhos que ficaram órfãos, não é? Seus pais eram crentes em Deus, suas mães, né? Então, não precisa ficar triste. A gente fica porque é humano, estamos aqui nessa dimensão, mas logo, logo as nossas lágrimas serão enxugadas também. Você que é crente, irmão querido, irmã querida, você que é crente há 50 anos, 60 anos, 40 anos de crente, de fé, esperando, já não falta, pode acreditar nisso, não falta mais 40 anos pela frente. Não falta mais 50 anos pela frente para nós chegarmos no final da nossa jornada. Aleluia! Então, meus irmãos amados e preciosos, eu disse que seria uma homenagem póstuma a um guerreiro, né? Foi um homem que trabalhou neste país, né? Desde nós começamos a ouvi-lo na década de 70, 72, por aí assim, e trabalhou todo o tempo. É como foi dito aqui, não é? Todos os líderes que tiveram cometeram erros e acertos. O profeta de Deus diz assim que um homem estava recrutando pessoas para trabalhar na sua empresa. Então chegou um rapaz com o seu lápis, não é, para escrever, e foi perguntado a ele: você trouxe a borracha? Né, trouxe o lápis para escrever as provas, né, as questões, responder as questões. Trouxe a borracha? Ele disse: não trouxe a borracha porque eu não preciso de borracha, eu não erro. Aí o responsável disse: então você sai do teste, não faça o teste, porque se você não erra, é porque você não trabalha. Quer dizer, é claro que quem opera, quem trabalha, quem produz, erra. Isso é a ordem natural das coisas. Mas erra e depois volta e acerta. Erra, acerta novamente. Então é isso, meus amados e queridos e preciosos irmãos, não é? Nós ficamos aqui com esta leitura para, assim, um tempo mais curto um pouquinho, não é? Para nós depois, então, termos o tempo de fazer essa homenagem ao nosso companheiro, não é? Como eu disse, o Brasil está de luto, os crentes que creem na mensagem de William Branham estão em luto, perdemos uma parte de nós. Perdemos no modo de dizer, né? Foi arrancada de nós porque nós ficamos nesse corpo dessa morte. Mas uma hora dessa, quem sabe nós também iremos e nos ajuntaremos, nos reuniremos a todos os que estão lá, não é? Então, meus queridos, agora nós vamos orar. Vamos fazer uma oração em agradecimento pela vida do nosso companheiro, e também pedir a Deus que nos ajude a sermos o melhor possível cada dia, não é? Você sabe que em família é assim, entre irmãos, o profeta de Deus diz que eles eram em 10 irmãos, não é?
E às vezes eles se desentendiam lá, os 10. Mas lá na rua não podia nenhum estranho colocar a mão em nenhum deles, porque todos os 10 iriam contra aquele, né? Esse um aí, que não pode pôr a mão em nenhum deles, esse é o diabo. Esse é Satanás. Satanás não pode pôr a mão em nenhum dos irmãos da fé, porque todos os demais, a família inteira, vai contra Satanás. Aleluia. Não é assim? Então nós vamos orar agora, pedindo a graça e a misericórdia de Deus em favor de todos, das famílias, e não é só ele também, né? Tem irmãs, tem irmãos, tem mulheres, homens, todos que estão sofrendo a tristeza da perda dos familiares. Vamos suplicar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito de misericórdia, nesta hora, Senhor, nós levantamos o nosso clamor a Ti, ó Pai. Graças a Deus, graças ao Senhor, que o Senhor nos tem dado a Tua palavra. O Senhor nos tem dado um profeta para nos orientar, para nos ensinar e nos mostrar que nós estamos no rumo certo, nós estamos caminhando na direção certa, Senhor. Ó Pai bendito, eu peço que o Senhor console as famílias enlutadas, os corações tristes, entristecidos, chorosos. Mas, Senhor, um dia toda lágrima será limpada dos olhos de todos os Teus filhos, ó Pai, porque nós vamos estar todos juntos naquela grande ceia das bodas do Cordeiro, ali naquela grande festa, meu Pai. Ó Deus de misericórdia, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa a Tua igreja de um modo geral, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos ao Senhor e nós Te agradecemos humildemente, ó Pai, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando aqui no final de mais esta programação, deste culto, né? Lembrando que nós publicamos os nossos cultos aqui virtuais todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18h45, não é? E também nós estamos publicando a série intitulada O Livro dos Salmos, não é? Tem ali a leitura de um salmo e mais um louvor, um cântico para alegrar o coração, não é? Mas nos dias do culto, na terça e no sábado, então o salmo não é publicado, somente nos dias que não tem os dois cultos, não é? E também não esqueçam de você clicar assim no símbolo de gostei, não é? E impulsionar esses vídeos, porque esse canal não é monetizado, não tem finalidade lucrativa. O nosso único desejo é levar um pouquinho de alegria nos corações, levar a bênção, a oração, a palavra, o louvor ao coração daqueles que precisam, daqueles que desejam, não é? Então, não esqueça também de se inscrever no canal, e ativar o sino também, o símbolo de um sininho assim, né? Ativa ele para você receber a notificação no seu dispositivo quando for publicado algum vídeo, não é? Fiquem todos então na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Permitindo o Senhor, nós estaremos juntos outra vez no nosso próximo culto, se Deus quiser, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.